Olá, galera! Hoje nós vamos divulgar uma pesquisa no quadro Ciência para Todos sobre a interação estrutural entre a bactéria diazotrófica endofítica Herbacterium ceropedicae, RAM10, e plântulas de abacaxizeiro da cultivar Vitória, trabalho desenvolvido na UENF no LMGV pela doutora Lilian Estrela Borges Valdotto e colaboradores, com a orientação do professor Ricardo Bressan. Esse trabalho é um interessante exemplo da ação benéfica que algumas bactérias podem ter para a humanidade, nesse caso mais específico para a agricultura. Trata-se da promoção do crescimento que pode ser proporcionada pela bactéria diazotrófica em abacaxizeiro. Então aproveita, já curte esse vídeo e manda para os amigos. Agora vamos lá! O Brasil produz aproximadamente 1,8 bilhões de frutos de abacaxi por ano. Em 2018, foram vendidas mais de 92 mil toneladas, fazendo com que o país passasse a ocupar a 7ª posição do setor da fruticultura. Sendo assim, a cultura contribui para o crescimento do agronegócio, transformando-se numa das bases para a economia da fruticultura em várias regiões do país. Contudo, o abacaxizeiro apresenta dificuldades em desenvolver frutos com o padrão exigido pelo mercado, devido à escassez de mudas isentas de pragas e doenças e de tamanho homogêneo, interferindo diretamente no padrão de qualidade da fruta e, consequentemente, na comercialização e rentabilidade. Como alternativa, a propagação in vitro do abacaxizeiro, ou seja, em laboratório com condições controladas, já está bem estabelecida, resultando na produção de uma maior quantidade de propágulos sadios e uniformes em um espaço reduzido. No entanto, a produção de mudas de abacaxizeiro in vitro ainda não é realizada comercialmente em larga escala, devido a, entre outros fatores, ao longo período necessário de aclimatização, que é o processo em que a plântula passa para adaptar-se a novas condições climáticas, biológicas, naturais e etc., que alteram seu modo de vida, pois saem do laboratório e vão para uma casa de vegetação, para a produção de mudas, em que as condições não podem ser tão controladas. Esse período de aclimatização do abacaxizeiro é considerado crítico devido à lentidão do crescimento do seu sistema radicular e da sua parte aérea. A redução da umidade do ar e da disponibilidade de nutrientes durante a aclimatização são também componentes limitantes para o abacaxizeiro, aumentando sua suscetibilidade a variações ambientais drásticas e ao ataque de pragas. Uma estratégia para contornar esse problema tem sido a inoculação de bactérias diazotróficas endofíticas para interação com mudas propagadas in vitro de abacaxizeiro, pois tais micro-organismos são capazes de promover o crescimento e produção vegetal, por meio de diferentes ações, como, por exemplo, pela fixação biológica de nitrogênio, produção de fito-hormônios, solubilização de fosfatos e ação antagônica a patógenos. Portanto, a inoculação dessas bactérias para acelerar o crescimento do abacaxizeiro e reduzir o seu período de aclimatização foi objeto de estudo deste trabalho, que objetivou-se investigar ao longo do tempo os eventos estruturais da interação entre a bactéria Herbacterium ceropedicae RAM10 e plântulas do abacaxizeiro Vitória cultivadas in vitro. De maneira bem simples, as principais etapas do processo foram: primeiro, realizou-se a escolha das plantas que foram utilizadas como matrizes, que são plantas com qualidade genética e fitossanitária comprovadas, utilizadas para o fornecimento de material de propagação para a produção de mudas. Após essa seleção, realizou-se o resgate, isolamento e estabelecimento das gemas axilares, que são pequenos brotos encontrados no local em que a folha se fixa no caule, de forma in vitro, ou seja, em meio de cultura. Realizou-se então a multiplicação, ou seja, o aumento da quantidade dos brotos. Após este período, ocorreu o alongamento e enraizamento dos brotos, ou seja, o seu crescimento. Depois de 3 meses, as plântulas foram então transferidas para um novo meio de cultura, em tubos de ensaio, efetuando a inoculação das bactérias, que foi realizada pela transferência de 30 microlitros da solução bacteriana para os tubos de ensaio contendo as plântulas, e por fim, realizou-se a aclimatização das plântulas. Alguns dias após a inoculação das bactérias, os autores puderam constatar a presença delas nas raízes das plantas, com numerosas populações aderidas umas às outras e à superfície vegetal, não causando nenhum prejuízo aos abacaxizeiros. Tal interação constatou o efeito bioestimulante das bactérias diazotróficas endofíticas, que resultou em incrementos nas características nutricionais e de crescimento do abacaxizeiro Vitória durante a aclimatização. Os resultados apontam para a possibilidade do uso dessas bactérias na promoção do crescimento das plântulas de abacaxizeiro propagadas in vitro durante a fase de aclimatização, o que pode representar uma alternativa importante para a redução de custos de produção com base na maior eficiência nutricional e de crescimento. E de que forma a população pode se beneficiar desse trabalho? A aclimatização do abacaxizeiro, como mencionado, é demorada, ocorrendo de 6 a 8 meses, devido à lentidão do crescimento das suas raízes e da sua parte aérea. Abordagens tecnológicas que resultem na produção do crescimento das plântulas de abacaxizeiro podem ter impacto significativo na produção e a adaptação de mudas oriundas de culturas de tecidos no ambiente de produção.
Portanto, problemas como desuniformidade de tamanho de florescimento, número de brotos limitados e redução da qualidade fitossanitária dos materiais propagativos por causa de pragas e doenças podem ser minimizados com a associação de bactérias às plântulas por propagação in vitro, pois além de acelerar a multiplicação do material, permite a obtenção de plantas com maior uniformidade e controle fitossanitário. Este estudo descreveu os eventos ao longo da interação entre a bactéria Herbasperimum ceropedicae RAM10 e plântulas de abacaxi, ou seja, entre um organismo procarioto e um eucarioto, sendo mais um exemplo benéfico dos micro-organismos para a produção de alimentos. O conhecimento da estratégia de colonização das bactérias utilizadas neste estudo é essencial para pesquisas que visam intensificar o uso real de bactérias promotoras de crescimento de plantas em sistemas agrícolas, permitindo também aos programas de melhoramento genético de plantas que as plantas advindas do cultivo in vitro sirvam tanto para a renovação de plantios como para a implantação de matrizeiros, que é o procedimento responsável pela produção em larga escala de plantas matrizes, com qualidade genética e fitossanitária comprovadas, permitindo que os produtores renovem seus campos de plantas matrizes, garantindo uma boa produtividade e alta qualidade de seus produtos. Que viagem, né? Acesse o artigo completo disponível em nosso site, na aba Ciência para Todos. Curtiu? Então também comenta, porque a gente está querendo muito saber o que vocês acharam desse vídeo. E não se esqueçam de deixarem as suas dúvidas. Tem interesse pela divulgação do seu trabalho em nossa página? Manda uma mensagem para a gente, compartilhem. Já pensou se esse conteúdo ajudar mais amigos? Aproveitem, até a próxima, pessoal!